estamos começando mais uma live para o canal Music to Go. Então, quem não conhece, dá uma olhada na plataforma Music to Go, tem mais de 80 videoaulas com rotinas de estudos, vídeos sobre fundamentos, sobre articulação, flexibilidade, vocais, um monte de outras coisas. Depois a gente coloca o link aqui da plataforma. Então, vamos começar a entrevista de hoje, que é com o Steve Dillard, que ele é um grande trompetista e muito... O canal dele no YouTube é muito famoso, porque ele também tem uma loja de instrumentos e ele testa os instrumentos e coloca no Facebook. Okay, I started about age 10. I actually wanted to play the trombone. Então, ele começou, eu perguntei para ele quem foram os professores dele, como ele começou no trompete. Ele começou aos 10 anos de idade, e ele pediu o pai dele, falou que ele queria tocar um instrumento que fazia assim, que era um trombone. Aí o pai dele pegou na garagem deles um trompete e deu para ele tocar. E falou que quando ele crescesse mais, ele iria passar para o trombone. I started playing in neighborhood community groups at age 10, 11 or so. Então, ele é em torno de 10, 11 anos de idade. Ele começou a tocar uma banda da comunidade. E aí ele foi tocar e o maestro da banda falou que ele não poderia tocar trompete e tal, porque eles tinham, por causa do dente dele. Antes de ouvir ele tocar, o cara já falou que ele não poderia tocar trompete. Aí a mãe dele falou, mas você já ouviu ele tocando? Aí ele falou, não ouvi e tal. Falou, então você tem que ouvi-lo. Aí, como ele tem uma memória fotográfica, ele sabia algumas coisas do Carnaval de Veneza. Aí ele tocou o Carnaval de Veneza pro cara, e aí o cara ficou impressionado com o que ele poderia tocar. So my very first teacher was a gentleman named Roger P. Finn, F-E-N-N, Finn. Então, aí ali em torno de 12, 13 anos de idade, ele começou a ter aulas com o terceiro trompete da orquestra Tulsa, Oklahoma. E com essa banda da comunidade, eles viajaram para alguns lugares, participaram da Feira Mundial em Montreal, e tocou em diversos lugares. Aí, durante um tempo, né, porque ele estava no high school pra gente é como se fosse o ensino médio. Ele parou de tocar trompete por uns 2 anos. E depois ele retornou. So I decided that I would study from as many people as possible. And I studied from Claude Gordon. I took like 2 lessons from him and found that was not for me. Quando ele tinha em torno de 19, 20 anos, ele fez 2 aulas com o Claude Gordon, mas aí ele viu que não era muito para ele esses conceitos e tal. Ele mudou e tal, começou a fazer outros professores, com outro professor. Aí ele foi apresentado a exercícios a estudos como Theo Charlier, como Beach. Como Marcel Beach e outros livros. E as suítes de cello do Bach. E aí ele começou a fazer aula com um professor muito conhecido em Los Angeles na época, David Evans, right? Yes, Dave Evans. E ele estava com 19, 20 anos de idade. So then I still studied. I studied with Bobby Shu a little bit. His name is Junior Hill. He taught me this little lick here. The very first lick, 2-5-1. He taught me that lick, and then maybe a couple, 2 or 3 variations. Play that through the horn. Então, depois de um tempo, ele começou a ter algumas aulas com Bob Schill, estudou com Bob Schill por algum tempo. E aí ele passou para um outro professor. What's the name of the teacher, the jazz player? Junior Hill. Junior Hill, ok. Junior Hill. Ele começou a fazer aula com esse professor chamado Junior Hill,
que apresentou para ele jazz e começou a fazer alguns exercícios de 2-5-1. Então, esse exercício que ele acabou de tocar são licks que o professor passou para ele. E nesse ponto ele percebeu que o que ele queria era tocar trompete na vida e tocar jazz. And then my search led me to other teachers. And I didn't really realize that Schlesinger. Yeah, but who was the guy? Yuan Racing. Oh yeah. I know him. You know, he did the tune. You know, the thief from Chinatown. Yeah. And okay, I have to translate. Okay. E depois desse professor, ele foi estudar com um trompetista da Philharmonic de Los Angeles, Boyhood. Então, depois ele começou também a ter aulas com Uan Reyes. Quem não conhece, o Uan Reyes foi um cara que tocou nos estúdios de Hollywood durante muitos anos. A trilha sonora do filme Chinatown foi ele que fez o solo. Então, depois dá uma olhada no YouTube que vale a pena. É um cara que marcou uma época mesmo. Yeah, so I did that. Yuan Boyd, he wrote some etudes, and one of my favorite etude of his is ele também teve aula com o Howard Shear, que foi um cara que estudou na Eastman School, uma ótima escola de trompetes nos Estados Unidos. E trompetista de jazz também. E passou para ele esse exercício que ele acabou de tocar. Então, ao longo desses anos, ele fez aula com diversos professores bem importantes. So these are the things that I work out of right now. I'm working out of the Bailin. Eu perguntei para ele o que ele faz hoje em dia de rotina, né, para se manter em forma. Ele falou que depende muito. Então, se ele não tem shows à noite, por exemplo, musicais, essas coisas do tipo, ele faz o Bailin. E ele participou de uma masterclass com o David Hickman, que é o professor da Universidade do Arizona, que é um dos grandes pedagogos de trompete nos Estados Unidos. E o David Hickman falou, se você começar já dando uma porrada no seu lábio, né, na sua boca, falou, não vai funcionar. Então você começa mais devagar, aí você vê um pouquinho mais forte e mais forte, que aí o seu corpo já vai esperar, já vai pensar, falar, sim, agora eu já estou mais preparado para aguentar isso. E agora ele vai mostrar um exercício. All right, so I like to do soft, like the violin. And John has this wonderful exercise. I'm going to hold it up to the screen so everybody can see it. Maybe take a screenshot of it later. Okay. Let me back it up. There we go. Very easy. So it's the bare essence of tone production, but it kind of like. Então, ele tem esse exercício desse trompetista da Orquestra de San Diego, que ele também gosta de fazer. Então, a primeira vez é ligado e depois são notas bem curtas, da forma como ele demonstrou. E falou, ele gosta de fazer pensando no conceito do Caruso.
onde você vai bater no seu pé e você vai pensando no tempo e pensando, colocando toda a sua energia, tudo a ação na produção do som. É um exercício para trabalhar a produção do som. E aí ele faz um outro exercício também para o registro mais agudo. Yep. And then once I do that, you're feeling a little, I like to say, muscle bound. Like if you're a weightlifter. E depois desse exercício, ele gosta de passar para algo mais de flexibilidade, né? Ele falou que o trompetista é como se fosse um atleta, né? Não pode só pensar em levantar peso, tem que ser tem que ser ágil, tem que ser flexível. Então ele gosta de usar o irons e fazer esse exercício que ele fez. Então quando ele tem um show à noite, ele faz esse aquecimento dele de manhã e para se manter, para começar o dia bem, né? Começar aquecido. So, yeah. Oh, I want to tell you that. Então, quando ele tinha 22 anos, 22, 23 anos, ele teve que mudar a embocadura. Ele colocava o bocal muito para baixo do lábio. E aí o professor falava que isso daí poderia cortar um pouco a circulação do lábio e tal. Então ele teve que fazer exercício colocando o bocal mais para cima. E isso levou um tempo até ele conseguir dominar essa nova posição. E também teve um momento aí da vida dele aí que ele teve uma cirurgia no joelho. E essa cirurgia, em 10 dias depois da cirurgia, ele tinha trabalhos para tocar e tal. Então ele tinha que estar sempre como chama? Sempre em dia, né? Com o modo de tocar. Eu perguntei para ele qual o trompete que ele usa. Ele está com um trompete Selmer. E no momento, como ele está fazendo um musical, ele mantém um outro instrumento também lá no teatro até o show terminar. Então, o trompete principal dele está no teatro. E na casa dele tem esse Selmer. E que é mais ou menos um trompete largo. Mas ele falou que o calibre varia muito em relação a... Esse negócio do calibre varia muito dependendo do equipamento, da campana, essas coisas. Tem uma pergunta aqui. Pergunta para ele como foi essa mudança na embocadura. Tipo, ele teve que começar os estudos do zero. Para quem conhece, ele tem um canal no YouTube, uma loja chamada Horn Trader. Ele tem um bocal, e que ele falou que ele recebeu um bocal do Arturo Sandoval, que é um 3C Garganta 24. Então, para ele era muito grande, ele pediu para Curry, aquela marca, né, Curry, para fazer, que virou essa marca dele, a Horn Trader. Então, ele toca mais ou menos hoje um 3C um pouco mais raso, porque ele toca com um pouco mais de lábio superior para cima. Mas, respondendo a pergunta do Pablo, ele falou que não recomeçou do zero. No início, ele falou que as coisas não estavam boas, não estavam sendo meio feias, as coisas, estava reaprendendo a tocar, mas ele estava fazendo muitas bandas, tocando muitas bandas de rock, banda de salsa, então ele fazia muitos solos de fugal, então não dava para recomeçar do zero. Então foi algo que ele teve que ir. Ele quer falar uma coisa para quem está assistindo, né? Que ele não teve uma formação formal de música. Ele não foi para a universidade, não teve essa formação formal. Mas na região que ele mora, lá em San Diego, Los Angeles, na região tem em torno de 12, 13 bandas. Então ele estava sempre tocando e ele foi crescendo profissionalmente junto com o Wayne Bergeron. Eles tocavam juntos em bandas, em cruzeiros, né, em navios. Ele falou, então quando você senta e toca do lado de ótimos músicos, isso vira também um aprendizado, né, como se fosse uma aula. There is one more question. Ok. Pergunta do Jader. Eu tive distonia focal por mudar bruscamente de posição do bocal, perdi o conforto. Ele não teve isso? Como ele se sente em relação à mudança? Então, Jader, quando ele mudou de embocadura, ele praticava em casa com a embocadura nova, mas como ele estava muito ativo tocando,
nos trabalhos e tal, ele tocava com a embocadura antiga, para conseguir tocar. Então ele nunca passou por esse problema. Mas ele falou que a distonia não é uma coisa assim, fácil, não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Então tem que ir devagar. E o exercício que ele mostrou é de um cara, de um trompetista que teve distonia. Então, fazer aqueles exercícios tocando bem curto, pá, pá, para você reabilitar, né? Revoltar a tocar. Kind of trying to figure it out, trying to study. I didn't go to school, and I didn't have a mentor. I didn't have a real teacher. Então, perguntei para ele como ele começou com a loja dele, né? Vendendo instrumentos. Ele falou que lá quando ele tinha uns 20 e poucos anos de idade, ele não teve uma formação formal de música, ele não tinha um mentor, um professor, assim, numa escola. Então, ele estava só como freelancer. E aí ele começou a trabalhar com o Calitio, que, para quem não conhece, é uma marca de trompetes muito famosa. Parou de fabricar, eu acho que parou de fabricar, não tenho certeza. Só que o Calitio ficava a 15 milhas, né? Está mais ou menos aí uns 18, 19 quilômetros da casa dele em Los Angeles. E o trânsito em Los Angeles é muito pesado. É pior que São Paulo, Rio de Janeiro. Então ele começou a trabalhar com o Benji, que ficava em Anaheim, que é uma outra cidade do lado de Los Angeles, e ficava bem mais próximo. Então, ao longo do tempo, ele aprendeu muito sobre instrumentos, sobre construção, como produzir, todas essas coisas. E depois de um tempo, ele estava fazendo turnê com o Paul Anka, o cantor. E aí, mais ou menos em 1998, a internet estava começando, estava crescendo bastante. E a mulher dele falou para ele, mas por que você não começa a vender, já que você sabe tanto sobre instrumento e você conhece bastante? Aí ele começou a vender instrumento no eBay, que é um site americano. E ao longo do tempo, por problemas, né, no site e tal, com as pessoas, ele acabou criando o próprio site dele. E as coisas foram indo, ele criou o canal no YouTube para demonstrar os instrumentos. E alguns anos atrás, 2016, 2017, ele começou a trabalhar com consignamentos. Que ele pegava instrumentos de outras pessoas, por exemplo, coleções privadas. Ele tem coleção de instrumentos e coisas do Arthur Sandoval e de outros trompetistas do passado. E ele começou a demonstrar no canal dele e revender esses instrumentos. Okay. Agora vou perguntar para ele qual que é o instrumento mais importante, assim, o mais diferente que ele tem. Oh, yeah. Oh, I broke it. Okay, just kidding. This is actually a consignment horn, and it is a Colicchio. É um trompete Colicchio. Yes. This is the most unusual horn I have. Let me get it dialed in here. Kind of looks like a trombone. Yeah, it looks like a trombone. It's on my site right now, so people can go look at it. It sounds like this. Let me move it over so I can get my face in here. So we can play tunes on it. Cool. Fun, huh? Yeah, is that B flat, right?
Yes. Uh-huh. Okay. And what's the name? It's a trumpet or? It's a Colicchio, very specially made Colicchio trumpet. It's a 1S2 configuration. It's a 1S, that's the special bell, the one special, and the 2 lead pipe. And okay. The only problem I have with it is it does play a little sharp, so I have to pull the slide out quite a bit to bring it into pitch. Got it. Hey, I'm going to have to go. Okay. But I wanted to show your listeners one cool lick for being with the Horn Trader today. I see there's like 3 viewers. It's a little flexibility study. You see me playing it on a lot of videos. So it's just like going between whole tones, but using the chromaticism to get it, and then just doing a little lip flip to, and it's a cool thing. And I practice it up to high G. É mais importante aqui que ele tem, não mais importante, mas o mais diferente é esse trompete Colicchio que ele tem, que parece um trombone, né? Então, aí ele mostrou um exercício de flexibilidade que ele tem que fazer, que ele faz. E agora ele precisa ir. Então, hoje a live foi bem curta. A gente vai fazer uma outra live em algumas semanas, falando sobre os instrumentos que ele tem. Que ele tem muito instrumento. E a gente vai falar sobre os instrumentos que ele tem. Ele vai mostrar as diferenças entre um e outro. E a gente vai fazer uma live mais focada em instrumento nas próximas semanas. Beleza? Então, daqui a pouco, essa live, essa entrevista aqui vai estar no nosso canal no YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreve lá. music2go.com. Music2go só é o canal no YouTube. E para quem está sem professor, tem interesse, a gente criou uma plataforma super legal com diversos vídeos. Muitos vídeos, videoaulas, vídeo para iniciante, para intermediários, com rotinas de estudo completas, com exercícios, com muita informação. A partir de R$ 34,90 por mês. E a gente está criando mais conteúdo, mais vídeos, a gente vai bater mais de 100 videoaulas nas próximas semanas. Então, quem tiver interesse, entra lá. www.music-go.com.br. Beleza? Então, semana que vem a gente vai fazer uma outra live, provavelmente com algum outro trompetista, alguma outra pessoa importante no mundo dos trompetes. É isso.